Olá, seja bem-vindo à aula bônus de como identificar e corrigir erros 500 no seu servidor, na sua VPS. Para você que não sabe o que é um erro 500 pode ser causado por um problema no seu servidor de alto consumo de CPU e alto consumo de memória. Pode ser causado também por um erro de plugin. Um plugin pode estar com defeito devido a uma atualização, devido a uma incompatibilidade, devido a um conflito com outro plugin. Pode ser também seu tema. Talvez você atualizou ou ele está muito desatualizado e está gerando incompatibilidade com as configurações do servidor. Ou pode ser também um ataque de vírus. Talvez você pegou um malware que editou algum arquivo interno do seu WordPress, gerando um erro fatal. Vamos apelidar o erro 500 de erro fatal. É o erro que tira o seu site do ar, tá bom? Então aqui eu fiz um processo para que você identifique e consiga corrigir esse erro, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar o processo aqui. E o processo começa da seguinte forma. Você recebeu alguma das mensagens abaixo? Internal Server Error, Error 500, Error Request, HTTP Error 500. Dependendo, né, dependendo de algumas situações, pode ser que ele apresente de alguma dessas formas, tá bom? O vale lembrar que você deve identificar a palavra 500. 500 significa erro de servidor, que pode ser ou tema, ou plugin, ou overload, ou malware, beleza? Então vamos lá. Há outros sites no mesmo servidor? O que significa isso? Vamos lá, você criou uma VPS de 1 GB e colocou ali 3 sites, ok? Então você tem 3 sites no mesmo servidor. E aqui vem a segunda pergunta. Eles estão funcionando? Ou seja, todos os sites do mesmo servidor estão funcionando? Ok? Não, eles não estão funcionando. Se eles estão funcionando, significa que o problema é apenas aquele site, ok? Aqui, na verdade, é um sim. O consumo de CPU, eles estão funcionando? Não, eles não estão funcionando. Então, você tem que verificar se o consumo de memória RAM está abaixo de 100. Significa o seguinte, que você tem que ir lá no Pinguso e verificar, peraí, o consumo de memória e CPU está abaixo de 100? Significa que se está abaixo de 100, significa que você não tem um overload de CPU e memória. Se tiver acima disso, todos os sites vão estar fora do ar, ok? Tá entendendo? Todos os sites estão fora do ar. Você já reiniciou o servidor? Porque às vezes, quando o site sai do ar, fica saindo do ar. Às vezes, se você reiniciar o servidor, ele já resolve, tá bom? Voltou a funcionar? Sim. Voltou a funcionar, Flávio. Mas depois de um certo tempo, o problema volta. Legal. Então, significa que tem algum site dentro do seu servidor que está gerando o problema. Tem algum dos sites. Eu estou trabalhando com a hipótese de 3 sites, ok? Você tem uma VPS de 1 GB e você tem 3 sites lá dentro. Então, você tem um comando aqui, ó, que você vai dar naquela telinha preta, que se chama site disable, e aí você vai colocar o nome dos sites. Aí o que você pode fazer? Você pode ir desabilitando site por site. Desabilita um, verifica. O problema resolveu? Sim, resolveu. Agora nós temos que entrar dentro daquele site e fazer umas outras análises. Beleza? Então, você foi e desabilitou o site. O problema resolveu? O problema parou? Sim, o problema parou. O que você pode fazer então é desabilitar se o problema não parou na verdade, tá bom? Se o problema não parou na verdade, você pode desabilitar a pasta de plugins que está dentro de WP Content, plugins, e comentar ela. Aí você vai entrar lá pelo FTP e comentar essa pasta. Aí você comenta ela ficando como WP Content plugins, e você comenta ela. Coloca um underline na frente ou coloca alguma outra coisa, tá bom? Algum outro nome. Beleza? Comentou a pasta de plugin, o problema voltou a funcionar? Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Você comentou a pasta de plugins e não resolveu o problema. Então pode ser que seja o tema, pode ser que seja o seu template, beleza? Então você vai ter que fazer a mesma coisa com o seu template. Você vai ter que descomentar a pasta de plugin para a pasta de plugin voltar a funcionar e agora comentar a pasta
de template, porque talvez você mexeu no seu template, talvez atualizou, está gerando alguma incompatibilidade, ok? Você comentou a pasta do tema e não funcionou, então agora nós vamos ter que atualizar o WordPress manualmente. Então tem que baixar o WordPress e subir ele no FTP. Aí nós temos que atualizar o WordPress para fazer isso, tá bom? Voltou a funcionar? Ótimo. Então provavelmente era alguma questão com o WordPress. Não voltou a funcionar? Significa, você pegou vírus? De alguma forma você pegou vírus? Sim, eu peguei vírus. Então assista a aula de como remover vírus, ok? Voltou a funcionar? Não. Se não voltou a funcionar, você fez tudo, então você pode abrir um ticket na escola, que aí, né, nós vamos analisar para você, porque pode ser que o problema seja mais sério, tá bom? Voltou a funcionar? Então pode ser que o tema que você fez alguma alteração no código, se sim, verifique se, né, o que você fez e baixe a última atualização do tema. Se você comentou a pasta do seu tema e voltou a funcionar, então o problema é o seu tema. Porque quando você comenta a pasta do seu tema, o WordPress automaticamente ativa um tema padrão dele e aí volta a funcionar. Se voltou a funcionar, o que você pode fazer é comentar, baixar a atualização do seu tema. Flávio, mas eu fiz uma atualização, meu tema é personalizado, eu contratei um programador para fazer meu tema. Então, você vai ter que pedir esse programador para ele revisar, porque provavelmente tem código errado nesse tema, tá bom? Aí não dá para a gente entrar aqui em outros detalhes, porque aí vai depender de tema para tema, de código para código, de qualquer coisa. Mas é certo que há algum código PHP que não está funcionando e com certeza está dando erro 500, tá bom? Então, esse fluxograma vai te ajudar aí a resolver os erros 500, que é bem tranquilo. Basicamente encontrou erro 500, o servidor inteiro caiu. Se o servidor inteiro caiu, provavelmente é um erro de consumo de memória e CPU, tá bom? Se todos os sites saíram do ar, todos eles, pode ver que o seu CPU e a sua memória RAM está em excesso. Nesse caso, você tem duas alternativas. Ou você faz um upgrade do seu servidor, ou você tira algum desses sites, porque tem site demais ali que não está dando conta, beleza? Se nem todos os sites saíram do ar, é um só que saiu do ar, então o problema é com aquele site. O que você pode fazer é desabilitar ele, ou senão você procurar. Ou é a pasta de temas que está com problema, ou é o seu tema, ou é a pasta de plugins, ou você pegou vírus. É uma dessas três possibilidades. Então, para verificar se é a pasta de plugins, é só você entrar dentro da pasta WP Content e comentar a pasta de plugins. Se não voltar, significa que a requisição não está nem chegando lá, tá bom? Então, tem um outro teste também que você pode fazer que é um pouco mais avançado, que é criar um arquivo index. Cria um arquivo chamado, qualquer nome, que seja em HTML. Cria um arquivo chamado test.html e faça o upload dele para a raiz do FTP, tá bom? E aí, se voltar a funcionar, significa que a requisição está chegando lá. Está chegando no servidor. Agora, se você digita e bate o arquivo test.html e nem chega lá, significa que você tem problema de DNS aí na jogada, tá bom? Pode ser que você mudou o DNS, mas é como a gente está falando de erro 500, a requisição está chegando no seu servidor. Então, você pode atualizar o WordPress e ver se resolve. Se não resolver atualizando o WordPress, pode ser que você pegou vírus e aí tem que remover o vírus. Se mesmo removendo o vírus ainda não funcionou, aí pode ser que seja um problema no tema ou pode ser que seja um problema no plugin. Então, esse fluxograma vai te ajudar você a se guiar e tentar resolver o problema. E se mesmo tudo isso não resolver, você pode abrir um ticket na escola Ninja WP, né? Se o seu plano for o plano anual, você abre um ticket na escola para que a gente possa te ajudar a resolver esse problema, ok? Então, é isso. E nos vemos no próximo módulo.